Bom, acho que a gente já pode começar. Vamos tratar, então, na aula de hoje, sobre ação rescisória. Então, nós concluímos recursos, né? Então, vamos tratar hoje sobre procedimentos e ações nos tribunais. E uma das ações mais interessantes e importantes que nós temos no sistema é justamente a chamada ação rescisória. Nós trabalhamos, vocês vão se lembrar da rescisória, lá nos sucedâneos recursais. Eu disse para vocês que nós temos no sistema meios, né, de impugnação diversos dos recursos, né? Então, lembre-se, quando nós estamos falando daquela parte inicial do estudo dos recursos, então nós falamos que temos os recursos que são meios de impugnação de decisões judiciais, não é? Mas nós vimos também que nós temos os chamados sucedâneos recursais, que também são formas de questionamento de decisões judiciais. E lá naquele contexto eu disse que o propósito da rescisória é questionar uma decisão transitada em julgado. Então não é qualquer decisão, é uma decisão de mérito que tenha transitado em julgado, né? Então, justamente a decisão de mérito transitada em julgado é que torna, então, aquela questão indiscutível, né? Insuscetível de ser novamente rediscutida. Então, precisa ser uma decisão de mérito. Pois bem, então, o propósito hoje, né? Então, isso está no artigo 966 do Código de Processo Civil e seguintes. Seria interessante que vocês relembrassem, né, a nossa aula sobre coisa julgada, né? Se vocês tiverem interesse lá no YouTube, né? Eu lembro que eu gravei para vocês essa aula sobre coisa julgada, então está lá disponível. A coisa julgada, ela é uma garantia que nós temos para conferir estabilidade às relações jurídicas, né? Então, no Estado liberal, se cunhou, né, o chamado Estado liberal, e tivemos ali alguns pilares de sustentação. O Estado liberal ele não apenas edificou, né, um sistema de segurança, um sistema de respeito ao direito de propriedade, o direito às liberdades públicas, mas também edificou um sistema de respeito à chamada segurança jurídica. Então, nós temos, no âmbito do respeito à segurança jurídica, 5 vertentes, né? O respeito à coisa julgada, então o primeiro deles, ato jurídico perfeito, direito adquirido, princípio da legalidade e retroatividade das normas, né? Então, são esses 5 pilares que sustentam a chamada segurança jurídica. E, obviamente, como vocês já perceberam, a coisa julgada está ali, né? Também conhecido como caso julgado, né? Então, o trânsito julgado basicamente, né, relembrando vocês, que toda decisão proferida pelo Poder Judiciário será provisória. Toda decisão será provisória, né? Se você exerce o seu direito de recurso, como nós já estudamos, aquela decisão mantém a provisoriedade até que o tribunal se manifeste sobre aquilo. Então, enquanto o tribunal não se manifestar, né, sobre o seu recurso, aquela decisão ainda será considerada uma decisão provisória. Agora, você podendo recorrer uma decisão de mérito, por exemplo, uma sentença que julgou o mérito da sua causa, você podendo recorrer, você não faz, você deixa passar aqueles 15 dias, né, o prazo padrão, né, no processo civil, deixou passar os 15 dias, então a decisão que era até então provisória vai se tornar definitiva. Então, daí que se fala em trânsito em julgado, ela sairá de uma situação de provisoriedade e transitará para uma situação de definitividade. Então, essa é uma hipótese, né, que nós temos de formação da coisa julgada, né, no caso, se tornar definitivo. Sair da provisoriedade para definitividade. Quando você, podendo recorrer do mérito da decisão, você não o recorre, né? Então, haverá a chamada preclusão máxima ou coisa julgada. A segunda hipótese, que é a que mais ocorre, né, é quando você esgota os seus recursos. Então, nós estudamos aqui os 9 recursos do sistema. Vai chegar uma hora que a sua munição vai acabar, né? Vai chegar uma hora que você não tem mais o que fazer e a única coisa que te resta é você se conformar, né? Então,
A segunda hipótese de ocorrência da coisa julgada, do trânsito julgado, é quando acabarem os recursos, né? Não tem mais para onde você recorrer. Então, ocorrerá aquele caso, deixará de ser um caso provisório, pendente de julgamento, para se tornar um caso definitivo. Formará coisa julgada ou caso julgado. Os portugueses usam a expressão caso julgado, ao invés de coisa julgada. Eu acho até mais técnico, né? Fica mais digerível, né? Você mentalizar a expressão caso julgado do que você mentalizar a expressão coisa julgada. Não faz muito sentido, né? Mas, enfim, estou aqui fazendo um breve lembrete a vocês, e seria interessante que vocês vissem, né, se puderem, entra lá no meu YouTube, então na playlist, né, processo de conhecimento, que nós estudamos no semestre passado, vai estar lá a última aula, né, o último vídeo sobre coisa julgada. Então, seria interessante vocês relembrarem isso. Lá tem um chamado efeito positivo, efeito negativo, eficácia preclusiva da coisa julgada, né, relativização da coisa julgada, tem uma série de questões interessantes ali. Porque aqui, quando a gente fala em rescisória, nós estamos falando justamente do quê? De um meio de questionamento de decisão judicial, meio de impugnação de decisão judicial, previsto em lei. Que você vai relativizar a coisa julgada de uma forma prevista em lei. Né? Lá na aula de coisa julgada, eu disse que nós temos meios atípicos de relativização da coisa julgada, desconsideração da coisa julgada, que é aquela tese da coisa julgada inconstitucional, né? Então, ou relativização da coisa julgada, né? Então, lá naquela aula eu abordei isso. Então, como eu não tenho tempo para a gente relembrar aquilo tudo, são muitos aspectos, né? Ali eu acho que são mais de uma hora, né? A gente abordando aquilo. Então, eu gostaria que vocês pudessem depois dar uma relembrada lá sobre o que vem a ser a coisa julgada, os diversos aspectos. Porque aqui o nosso propósito é falar da rescisória, que é um meio típico, então previsto no sistema, para se desconsiderar a coisa julgada. Desconsiderar aquele caso transitado e julgado. Esse é o grande ponto. Né? Então, você tem essas duas hipóteses que mais ocorrem, né? Você podendo recorrer, não recorre, ou quando esgotaram os seus recursos. Tem uma outra hipótese que é extremamente difícil de ocorrer, mas eu falei lá na aula de recursos, que é quando, na teoria geral, né, dos recursos, eu falei que quando a parte renuncia ao direito, ao seu recurso, né, vendo a renúncia ao direito de recurso, ou a desistência, né, do recurso, então, automaticamente operará a coisa julgada. Né? Pois bem, meus amigos, então eu trouxe aqui alguns tópicos para a gente trabalhar, vamos falar então da natureza jurídica, a questão da rescindibilidade, o objeto da rescisão, isso aqui é a parte mais importante, né? Legitimidade e um pouco de procedimento, tá bom? Então é disso que nós vamos tratar hoje. Pois bem, quando se fala então natureza jurídica, né? Então, a ação rescisória, ela é um meio de impugnação de decisão judicial, é o primeiro ponto. Tanto é que nós trabalhamos lá no estudo das das formas de impugnação, né? Eu trabalhei ali como um sucedâneo recursal, né? Então, eles, assim como os recursos, eles também visam impugnar uma decisão judicial. É uma ação, a natureza jurídica da rescisória, que ela é uma ação que é proposta, então, diretamente no tribunal. E, para tanto, ela pressupõe, obviamente, obrigatoriamente, por isso que eu estava falando, o trânsito julgado. Né? Ela visa atacar uma decisão específica, uma decisão transitada em julgado. Então, e é por meio de ação. Por isso que eu trabalhei lá com vocês nos chamados sucedâneos externos, né? Nós falamos sucedâneo interno e sucedâneo externo. Sucedâneo externo, eu disse, é por meio de ação, né? Então, então tem essa peculiaridade, né? Então, e lembre-se lá dos recursos, né? O recurso ele só é cabível antes do trânsito em julgado, porque havendo tanto que a gente fala ali em efeito obstativo. Vocês vão se lembrar do chamado de efeito obstativo que nós comentamos, que o efeito obstativo ou impeditivo, ele visa justamente impedir a formação da coisa julgada, né? Então, e uma questão muito curiosa que você precisa mentalizar é que o convívio temporal da rescisória e do recurso é incompatível. Aonde houver recurso, não se fala em rescisória. Te lembro que eu te disse, agora há pouco, né?
que uma das pressupõe, então, a coisa julgada, a formação da coisa julgada. E quando que ocorre a coisa julgada? Quando eu podendo recorrer, não recorro, ou quando acabarem os meus recursos. Ou quando eu renuncio ao meu direito de recorrer. Né? Então, perceba, onde está presente o recurso, não há que se falar em rescisória. Então, se couber recurso, não cabe rescisória. Né? Então, recurso e rescisória, eles não convivem temporalmente. Então, essa é uma questão muito importante, né, que você precisa mentalizar. Né? Então, e lá na chamada relativização da coisa julgada, é por isso que eu pedi para vocês depois verem a aula sobre coisa julgada lá no YouTube. Então, a rescisória é uma forma típica, uma forma prevista no sistema para você relativizar a coisa julgada. Então, isso é um ponto de amarração extremamente importante. Né? Então, está previsto em lei, né, está incorporado no sistema essa previsão de relativização ou discussão acerca da ocorrência ou não da coisa julgada. Mas é claro, né, não é qualquer hipótese, né, é um meio típico, né, mas o rol ali é extremamente fechado, né, um rol taxativo, né, então é extremamente interessante. E se você puder ainda relembrar, né, seria interessante que você desse uma olhada quando eu falei sobre querela nullitatis insanabilis, né, a querela nullitatis insanabilis é quando faltar um pressuposto processual de existência, lembra lá da teoria dos pressupostos processuais, né? Temos o pressuposto de existência, de validade e o negativo. E a querela, ela vai caber quando faltar um pressuposto de existência. O que mais ocorre, né? Eu disse lá naquele momento, quando eu estava falando de sucedâneos recursais, eu disse que o principal hipótese de cabimento da querela nullitatis é no caso de ausência de citação. Ou seja, o réu ele sequer foi citado. Então, perceba, quando você estiver diante de uma ausência, uma falta de um pressuposto de existência, são demanda, órgão jurisdicional e citação. Faltando qualquer desses elementos, não vai caber a rescisória, vai caber a querela nullitatis insanabilis. Tá? E tem uma outra peculiaridade muito interessante. Você, para propor a rescisória, você só pode propor ela no prazo de 2 anos após o trânsito em julgado. É um prazo decadencial. Então, você tem que ter um limite temporal para você propor a rescisória. 2 anos apenas. Né? Lá na querela, não. Na querela, o vício é tão grave, é chamado de transrescisório. Transrescisório. Então, tá algo que transcende as hipóteses de rescisão do julgado. Então, é atemporal. A querela nullitatis pode ser proposta a qualquer momento. Né? E na querela, você pode propor perante o próprio juízo, na primeira instância mesmo. Já a rescisória é no tribunal. Né? Então, esse é um outro ponto de amarração que você precisa mentalizar. Eu também disse, lá na aula de sucedâneos recursais, que é conexo com isso daqui, eu disse também da ação anulatória. A ação anulatória, ela visa atacar uma sentença que homologa uma transação judicial. Ou seja, um acordo que tenha sido ali celebrado no âmbito judicial, ele tem que passar pela homologação do magistrado. E o magistrado, o juiz, ele homologa por sentença. E eu disse que lá na anulatória, o propósito ali é você atacar essa decisão, que homologa, então, a sentença homologatória, mesmo sendo de mérito, né, obviamente, é de mérito, mas que haja um vício de consentimento. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, né, então algum vício de consentimento. Eu até disse para você, naquele momento, que essa ação é uma ação difícil de se vislumbrar na prática. Né? Então, porque você demonstrar que houve um vício de consentimento perante advogado, seu próprio advogado, e perante juiz, muitas vezes, né? Que agora nós temos audiência de mediação e conciliação, né? Que está perante o mediador ou conciliador, né? Então, mas nós podemos ter a possibilidade de acordo, por exemplo, em audiência de instrução e julgamento, na audiência de saneamento, né? Enfim, uma série de situações que nós podemos ter a realização de acordo, né? No âmbito judicial. Então, por vezes, e não raro, às vezes você vai estar diante também do magistrado, né, na sua frente. Você vai alegar vício de consentimento, né? Então é bastante difícil. Então, cuidado, nós temos a rescisória, que é para atacar decisões transitadas em julgado, né?
nós temos a querela nullitatis, nós falamos, que aí é para atacar uma decisão cujo processo não houve uma ausência de um pressuposto processual de existência. Como eu disse, a maior parte das vezes é ausência de citação. Neste caso, faltando pressuposto processual de existência, a decisão não transita em julgado. Esse é um ponto de amarração extremamente importante, né? Não há o trânsito em julgado quando falta um pressuposto de existência. Né? Por exemplo, a decisão foi proferida por um não juiz, um juiz já aposentado, né? Aquele caso que você tem aqui no interior de São Paulo, né? O cara se fingiu de ser juiz, né? Na década de 50, 60, naquela época era até bem factível isso acontecer. Hoje é impossível, né? Mas um processo iniciado de ofício, né? Sem que tenha uma ação, então, enfim, o Supremo já provou que isso é possível, né? Um processo iniciado de ofício, sem que tenha sido provocado, né? Então, faltará ali um pressuposto de existência. E logo, cabe a querela nullitatis insanáveis. Tá bom? Bom, outro tópico que eu coloquei para vocês é a questão da chamada rescindibilidade, né? O que vem a ser isso, né? A rescindibilidade. Então, vamos comentar aqui sobre isso, né? Bom, rescindibilidade, meus amigos, você tem que mentalizar o seguinte, que a discussão na rescisória, ela vai se tratar sobre se nós vamos rescindir, desconsiderar a decisão, né? Ou seja, a discussão aqui na rescisória é se atentar a saber se aquela decisão transitada em julgado apresenta motivos graves para a sua rescisão. E são motivos, não é qualquer motivo, né? São motivos ali previstos em lei. É no artigo 966 que nós já vamos comentar. São vícios graves eleitos pelo legislador, que são chamados, então, de vícios de rescindibilidade, né? Então, nós estamos diante, então, de uma decisão existente, né? Ou seja, que preencheu os pressupostos de existência, tá? Cuidado, porque se faltar o pressuposto de existência, lembra? Querela nullitatis insanáveis, né? Então, ela é existente, mas ela apresenta vícios de validade. Porque lembra, pressupostos processuais são de existência, de validade e os negativos. Aliás, o que são os negativos? Pressuposto processual negativo. São situações que não podem estar presentes. O pressuposto de existência deve estar presente. O de validade deve estar presente para o desenvolvimento válido e regular de um processo. Agora, o negativo, ele não pode estar presente. Se tiver presente um pressuposto negativo, a ação tem que ser extinta. E quais são os pressupostos negativos? Litispendência. Coisa julgada, esse caso já transitou em julgado. Então, veda-se você rediscutir novamente a ação, né? Então, também a coisa julgada, ela também é um vício, ela é um pressuposto processual negativo. Impede você rediscutir aquela causa já decidida num outro processo, né? Convenção de arbitragem também nós temos, né? Enfim, bastante interessante os pressupostos negativos. Então, depois, se tiver curiosidade, né, é uma questão interessante para você analisar. O que nós temos aqui, então, para se caber a rescisória, para se fazer essa análise, então, se há ou não há motivos para rescisão, nós vamos fazer, então, essa análise dentro de um processo existente. Tem que existir, tá? Mas que tem vícios com relação à sua validade. Então, a falta de pressuposto de validade ou algum outro motivo, né? Não apenas isso, mas também outros motivos relevantes que são escolhidos pelo legislador, né? Então, a querela nullitatis, né, que eu estava também utilizando, né, se a decisão foi inexistente, né, também a querela é chamada de ação declaratória de inexistência de ato jurídico, né, ou ação declaratória de inexistência de relação processual, tá? Então, apenas, então, a decisão ou um processo que tenha sofrido ali, né, de um vício, de uma nulidade absoluta, né, ou algum outro motivo,
é que vai ser objeto da rescisória. Então, esse é o grande ponto, tá? Então, mas tem um ponto interessante, né? Um ponto interessante para você mentalizar, porque eu estou me lembrando aqui agora. Porque lá, um dos efeitos da coisa julgada é o chamado efeito sanatório. Sanatório não tem nada a ver com sanidade, tá? Você associa com sanatório espírita, né? Não tem nada a ver. É de sanar. Efeito sanatório significa que, com a ocorrência da coisa julgada, todas as nulidades ocorridas no curso do processo, né? Que ocorreram no curso do processo. Todas as nulidades ali ocorridas, sejam elas absolutas, sejam elas relativas, não importa. Elas vão ser tidas como sanadas. Sanadas. Né? Então, se houve alguma nulidade no processo, no curso do processo, com a ocorrência da coisa julgada, elas serão consideradas sanadas. Né? Então, isso é algo que chama de efeito sanatório. O efeito saneador seria melhor, né? O efeito saneador talvez fosse mais interessante, né, para o leigo, né? Das nulidades ocorridas no processo, tá? Mas espera aí, tem um ponto que você precisa mentalizar, que é o seguinte: sejam nulidades tão absolutas, sejam relativas, elas vão ser consideradas sanadas com a ocorrência da coisa julgada. Mentaliza essa ideia. Só que nós vamos ver o artigo 966, próximo tópico, né? Que algumas nulidades absolutas, o legislador entendeu que são tão graves que ele colocou como possibilidade para a rescisória. Ou seja, é possível, em algumas situações, algumas nulidades, como, por exemplo, o juiz absolutamente incompetente, né? É caso de nulidade absoluta. O legislador entendeu que esse caso é tão grave que cabe rescisória. Que ocorrer no trânsito julgado, então mesmo assim você pode propor uma ação no tribunal para que busque a rescisão daquela decisão. Né? Então, olha que interessante. Mas você sempre tem que mentalizar a ideia desse chamado efeito sanatório que eu te disse, que é um dos efeitos da ocorrência da coisa julgada. Né? Mas algumas situações são passíveis de rescindibilidade por meio da rescisória. Né? Então, é bem interessante essa questão. E uma questão de nomenclatura, para você mentalizar também, né? No curso do processo, enquanto o processo está em trâmite, ou seja, não ocorreu ainda coisa julgada, esses vícios graves, né, como, por exemplo, a inobediência de uma garantia constitucional, né, os casos de nulidade absoluta, a gente utiliza essa expressão nulidade absoluta, enquanto o processo está em curso. Depois que transita o julgado, a gente não fala isso mais. A gente não fala mais de nulidade absoluta, a gente fala de rescindibilidade do processo. Ou causa de rescindibilidade do processo. Então é bem interessante, né? Então, é possível, então, ainda, que a gente tenha uma decisão formalmente perfeita, né, mas também rescindível no caso muito interessante de prova nova, né, uma nova prova que tenha surgido, ou descoberto, né? E o chamado erro de direito, que é muito interessante, eu já vou comentar, né? Então, essas são situações, então, que nós temos que mentalizar, tá? Bom, um outro ponto para a gente comentar é o chamado objeto da rescisão. Qual é o objeto da rescisão? Bom, eu trouxe aqui para a gente então, trabalhar, né? Esse quadro aqui é bastante interessante, né? Então, porque o Código de Processo Civil, meus amigos, ele alterou de forma significativa, né, o objeto das hipóteses de rescindibilidade. Porque antes falava em sentença de mérito transitada em julgado. E hoje fala-se apenas em decisão, né,
de mérito, não apenas sentença, mas qualquer decisão de mérito transitada em julgado. Então, pode ser, então, um acórdão, pode ser uma sentença, pode ser uma decisão monocrática do relator. Nós vimos lá na aula de agravo interno, né? Então, que o relator ele tem a possibilidade de decidir o mérito da causa, né? Em uma série de situações ali. O artigo 932 do Código de Processo Civil, né? Que nós já fizemos essa análise quando estudamos o agravo interno. Até peço que você reveja, então, essa aula, né? Que ela é bastante interessante. Então, pode ser também uma sentença parcial, né? Nós temos sentenças parciais de mérito, né? Lá na primeira instância, né? Lembra quando o autor ele formula mais de um pedido, vários pedidos, por exemplo, e um deles o réu não questiona. Lembra que o réu ele tem o dever de impugnar ponto por ponto, né? Do que foi falado pelo autor na petição inicial. Se ele deixa de impugnar algum ponto, aquele ponto incontroverso que versa sobre o mérito, o juiz poderá dar uma sentença parcial. E se não for impugnada, né, por recurso, haverá o trânsito em julgado, né? Então, pode ser, então, objeto de rescisão qualquer decisão transitada em julgado, né? Seja acórdão, sentença, decisão monocrática do relator, sentença parcial, né? Então, basta que seja conferida ali, concedida, uma tutela definitiva, né? Baseada, então, também em uma cognição exauriente, né? Então, para se formar ali, então, um chamado juízo de certeza, né? Daquela situação, né? Cognição exauriente é aquela que exaure o procedimento. Exaure o procedimento, esgota o procedimento previsto em lei, né? Deixa eu ver se eu acho aqui um slide aqui. Acho que vai melhorar a gente, vocês mentalizarem isso. Não, tem. Não tá aqui. Enfim. Não vai estar aqui. Tá tudo no meu HD, que não tá aqui. A pena. Né? Porque, olha só, deixa eu só criar um outro slide aqui, então. Vamos improvisar. Aqui, ó. Você vai ter aqui o seguinte. Você vai ter lá no processo de conhecimento, né? Processo de conhecimento. Ok? Então, eu divido lá em fases, né? Fase postulatória. Depois nós temos uma fase organizatória. Depois nós vamos para uma fase probatória. E por fim a fase decisória. Ok? Então o procedimento, né, o processo de conhecimento, ele é dividido então essas fases, né? Bem interessante. E é sempre uma marcha, né? Você tem sempre uma marcha em direção à sentença, né? Sempre um caminhar aqui em direção à sentença, né? Então, quando se fala em cognição exauriente, basicamente o procedimento previsto em lei foi respeitado. Passou pela fase postulatória, passou pela fase organizatória, né? Fase probatória e fase decisória. Então, para a ocorrência da coisa julgada, meus amigos, nós temos, né? Coisa julgada. Nós precisamos ter, então, primeiro, uma decisão de mérito e com cognição exauriente. Então, a cognição exauriente é aquela que perpassa por todo o procedimento previsto no CPC
né, esgotando. Ou seja, nós passamos por todas essas fases aqui, certo? Então, por isso que nós vamos chamar isso aqui de fase de cognição exauriente, porque isso aqui é um contraponto, né, só para lembrá-los, né? A sensação de mérito, acho que não tem qualquer dificuldade, né? Então, julga o mérito da causa, o objeto do processo. Então, é isso que você tem que mentalizar. Agora, a cognição exauriente é um contraponto também com a chamada cognição sumária, porque, como vocês bem sabem, nós podemos ter a cognição sumária, que é para concessão de tutelas antecipadas, né? Então, aqui na fase postulatória, né? A fase postulatória, o que nós temos? Né? Nós temos a petição inicial, né? Vou pôr aqui. Nós vamos ter a petição inicial, a admissibilidade da ação. E aqui na admissibilidade, o juiz ele pode conceder tutela provisória, né? Tutela cautelar, tutela antecipada, né? Então, depois nós vamos ter a citação do réu, se a admissibilidade for positiva, e a audiência de mediação. Vou corrigir isso aqui. De conciliação. Ok? Audiência de mediação e conciliação. E depois a defesa, né, do réu. Ok? Então, são esses os atos que nós temos aqui na chamada fase postulatória, né? Só para você se lembrar, né? Fase organizatória é uma fase intermediária, né? E depois a fase probatória, né? Produção de provas. E a fase decisória, então, ela é bem retratada pela sentença, né? Então, aqui nós temos a sentença, que põe fim ao procedimento de primeiro grau de jurisdição. Então, esse processo de conhecimento aqui, que nós estamos falando, esse aqui é o procedimento de primeiro grau de jurisdição. Certo? Então, isso que você precisa mentalizar. E aí, o que eu quero dizer aqui, né, nesse contexto todo que nós estamos falando, você precisa mentalizar, meus amigos, né, vocês precisam mentalizar, né, é que para a ocorrência da coisa julgada, nós precisamos estar diante, então, de uma decisão que julga o mérito, decisão de mérito, uma sentença de mérito, né, então, CPC 487, as hipóteses 487, ok? E ainda que tenha tido uma cognição exauriente, tá? Porque aqui, ó, na admissibilidade da ação, você pode ter a concessão de uma tutela provisória também, né, uma tutela antecipada, tutela cautelar, em que o mérito é antecipado, ou seja, aquilo que eu obter lá na frente, né, com a sentença, estou obtendo aqui, já, né, na fase postulatória, né, especialmente aqui na admissibilidade da ação, né, logo de cara, né, tanto que a gente tem a chamada liminar, né, inaudita altera parte, né? Então, quando você está diante de uma liminar inaudita altera parte, né, deixa eu pôr aqui outro, né? Então, a liminar, né, que é inaudita altera parte, né, então, ela é baseada numa cognição sumária, superficial. Esse é um grande ponto de amarração, né, que você precisa mentalizar, meu amigo, minha amiga, que se você estiver diante, então, de uma liminar que é concedida aqui, ó, por exemplo, na admissibilidade da petição inicial, né, então, perceba, ela está sendo concedida aqui no início, na fase postulatória, né, então não houve ainda o desenvolvimento de toda a atividade processual. Olha só o que está faltando. Vai faltar a citação do réu, vai faltar audiência de mediação e conciliação, nos casos que admitam autocomposição, vai ainda depender do exercício do direito de defesa, né? Depois vamos ter a fase organizatória, depois fase probatória, depois a sentença. Então, perceba, o que é inaudito altera parte? Inaudito altera parte, né? O in significa não, né? Não ouvir. Audita vem de ouvir, né, de auditar, né,
significa, então, não ouvir. Alter é outro, né? A outra parte, né? Então, a tradução literal aqui seria não ouvir a outra parte. Então, o juiz, quando ele decide aqui, liminarmente, né, sem ouvir a parte contrária, antes da citação, ele está fazendo isso baseado numa cognição superficial, uma cognição sumária. Então, não houve ainda o contraditório, não houve a ampla defesa, né? Então, essa decisão, por que eu estou te falando isso? Essa decisão liminar, quando você fala em tutela provisória, né, a decisão será instável, revogável a qualquer tempo. Então, quando você consegue lá uma tutela antecipada, uma tutela cautelar, né, liminar ou não, né, que é liminar ou não, porque se ouviu a parte contrária, não é liminar. Se foi antes de ouvir a parte contrária, é liminar. Então, liminar é um conceito, é uma decisão quanto ao momento. Qual momento? Antes de ouvir o réu. Por isso que se fala inaudita, altera parte. Ok? Então, sempre que você estiver diante desse tipo de situação, vai ser uma cognição superficial. Não houve ainda o esgotamento desse procedimento. Não houve o esgotamento, né, desse procedimento. Então, como não houve o esgotamento, né, deste procedimento previsto em lei, né, meus amigos? Então, o processo é sempre um caminhar aqui em direção à sentença. Somente quando chegar na sentença, for uma sentença de mérito, né? De mérito. Então, cognição exauriente, cognição que esgota esse procedimento. Aí sim nós vamos ter a aptidão para a formação da coisa julgada. Qualquer decisão tomada aqui, antes de esgotar esse procedimento todo, vai ser uma decisão instável, revogável a qualquer tempo. Ok? Decisão modificável. Só será uma decisão estável, com aptidão, então, de formação de coisa julgada, né? Então, se for decisão de mérito e cognição exauriente, tá? Por exemplo, se for decisão sem resolução do mérito, né, sem extinção do processo, sem resolução do mérito, a princípio você pode repropor a ação, né, desde que você corrija o erro que o juiz apontou. Por exemplo, o juiz falou que você não tem interesse de agir, né? Você corrige lá a falha apontada pelo magistrado, paga as custas do processo que foi extinto e as custas do processo atual, e você pode repropor a ação. Então, quando é sem extinção do processo, sem julgamento de mérito, você pode repropor a ação, né? A exceção seria o caso da perempção, né? A perempção, você perde o direito de ação porque você ter dado margem de extinção do processo por 3 vezes. A quarta vez que você vai propor a ação, o juiz extingue, né? É por uma questão formal, né? Então, você perde o direito de repropor a ação. Tem autores que falam assim, nesse caso, poderia até entrar com uma rescisória, né? Pois bem, então, esse aqui era um ponto importante para você mentalizar, né? Porque só cabe rescisória, né, nas decisões, então, transitadas em julgado, né? Só cabe rescisória, perdão, decisão transitada em julgado, que é aquela, só forma coisa julgada, então, nas decisões de mérito e nas decisões que haja cognição exauriente. Se for cognição sumária, cognição superficial, aquela que não esgotou ainda o procedimento, a decisão é instável. Instável. Então, essa decisão pode ser modificada a qualquer momento. Tá bom? Pois bem, então vamos continuar aqui, né? Lembra que eu disse, decisões inexistentes, cabe querela nulitatis insanáveis, também chamada de ação declaratória de inexistência de relação jurídica processual, né? Temos ainda, então, a proibição de ação rescisória nas ações de controle de constitucionalidade, né? A própria lei 9868 de 99 proíbe rescisória em ação de controle de constitucionalidade. No juizado especial também, olha só que interessante, não cabe, né? A lei do juizado proíbe, né? Então, a rescisória, né? Então, esse é um outro ponto. E eu já comentei aqui também, se for ato de homologação, né? Se for um acordo homologado em juízo, lembre-se, cabe a chamada ação anulatória. É a anulatória, não a rescisória. Eu estava comentando aqui, quando eu estava falando da rescindibilidade, que é quando eu estava falando desse tópico aqui de azul. Rescindibilidade, eu comentei sobre isso. Então, aqui para você mentalizar visualmente, né? Então, algumas situações, então, de não cabimento da rescisória, tá? Cuidado com esses detalhes, tá? Então, o juizado não cabe rescisória. Muito interessante. Bom, então, e vamos falar do principal tema, né? Aqui, a gente fala do 966. Então, quais, então, são as situações
que cabe a chamada rescisória, então, né? Percebam, quando eu estiver comentando aqui, eu quero que você repare, né, então, da gravidade dos assuntos aqui tratados, né? Então, essas situações aqui, né, são muito interessantes, né, que você precisa, então, mentalizar, né, no cabimento da rescisória, tá? Então, esse é um panorama, então, geral para a gente ver. Então, a primeira hipótese, né, que você pode ver aí, fala se verificar que foi proferida pelo magistrado, obviamente, por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Bom, não é aula de direito penal, né? Eu não vou entrar nesses assuntos, né, sobre prevaricação, concussão, corrupção passiva, né? Mas vocês já têm aí uma boa noção de direito penal, vocês já devem ter percebido a gravidade, né, desses fatos, né? Então, o que nos interessa aqui é que a apuração desses crimes, meus amigos, pode ser feita também de forma incidental na rescisória. Não depende da ação penal condenatória para propor a rescisória. Então, é bem interessante, né? Então, você pega ali autores, né, como o Nelson Neri fala disso, né? Que fala que, olha, não se exige que o juiz tenha sido previamente condenado. Olha que curioso, né? O que a doutrina processualista fala, né? Não exige que o juiz tenha sido previamente condenado pela prática de um desses crimes, de prevaricação, concussão, corrupção passiva, né? Então, e admite que isso seja feita essa prova na rescisória, né? Então, independentemente da solução no processo criminal, né? Se o juiz foi condenado no crime, é claro, né, que aí isso vai projetar essa decisão, né, no cível, né? Então, e se ele for absolvido na esfera criminal, absolvido, né? Então, isso vai afetar, obviamente, a rescisória no âmbito civil, né? Então, mas é bastante interessante essa questão, né? Então, se a causa de pedir for, então, a prática de qualquer desses crimes, né? Então, poderá ser instruída, então, a rescisória apenas com a chamada repercussão cível, né? Então, a rescisão da decisão. Então, essa repercussão criminal, né, obviamente, ela vai interessar ali a esfera penal, né? Então, algumas combinações aqui interessantes que a doutrina fala, né? Por exemplo, e se tiver uma concomitância da ação penal com a rescisória, né? Então, o ideal seria, né, por exemplo, uma parte da doutrina fala que se houver uma concomitância, né, entre rescisória e ação penal, o ideal seria que suspendesse, né? Então, com base no artigo 315, né, o chamado, que chama de sobrestamento da ação rescisória, né? Ou seja, ou suspensão da rescisória, até o advento, até o julgamento da ação penal, né? Então, mas o professor Nelson Neri e o professor Barbosa Moreira, né, que são dois dos maiores expoentes, né, que escrevem sobre isso, fala que isso é facultativo, né? A suspensão da rescisória é facultativa, né? E se você estiver diante de uma decisão penal transitada em julgado, né, então há uma vinculação da decisão penal no âmbito civil, caso haja a condenação, tá? Então, do juiz. Então, por causa do chamado efeito positivo da coisa julgada. O que é o efeito positivo? Só para relembrar. Quando se fala em efeito positivo, significa o seguinte: aquela decisão transitada em julgado tem que ser respeitada por outros órgãos jurisdicionais. Não só órgãos jurisdicionais, mas também qualquer repartição pública, né? Todo mundo tem que respeitar a coisa julgada. Então, esse dever, fala que a coisa julgada é erga omnes. Então, quando uma decisão transita em julgado, por exemplo, uma decisão penal transitou em julgado, falou que aquele juiz agiu com prevaricação, ou com corrupção passiva, né, ou concussão, então, ela vai produzir efeitos, né, para fora do processo. Então, por isso se chama de efeito positivo da coisa julgada, né? Então, agora, e se houve absolvição do juiz, né? Vai depender do fundamento. Depende do fundamento. Então, se for inexistência de crime, né, do acusado, a decisão é vinculante, né, falando que não houve o crime, né? Ou inexistência de autoria, né, obviamente, né? Então, falando que aquela pessoa não é autora daquele crime, né? Então, isso obviamente vincula, né, no cível. Agora, qualquer outro fundamento
ausência de provas, por exemplo, qualquer outro fundamento que não seja a inexistência do crime, da autoria, não vincula o juízo civil. Então, você pode, por exemplo, prescrição penal. Pode ser que eles tenham deixado de punir o magistrado por prescrição, né? Então, ela só produz efeitos no penal, mas não no civil. No civil, você pode entrar com uma rescisória alegando, então, a punibilidade, né? Então, a ocorrência, né, da prevaricação ou da corrupção passiva, né? Imagina lá, ele foi condenado em primeira instância, foi condenado em segunda instância, né? Se bem que eles têm foro prerrogativo de função, né? Então, eles foram condenados pelo Tribunal de Justiça. Aí eles recorreram para o STJ, né? E lá no STJ houve a prescrição da pretensão punitiva. Então, mas você pode usar isso de fundamento para você entrar com a rescisória, perfeitamente, tá? Pois bem, a outra hipótese, então, também grave, né? Perceba o juiz impedido. Juiz impedido e o juiz absolutamente incompetente. Então, perceba que nós temos o juiz suspeito e o impedido. E a competência pode ser absoluta ou relativa, né? A competência absoluta, norma de interesse público, né? Fundamento na Constituição, na lei, e a relativa são normas de interesse das partes. O juiz suspeito é o juiz amigo ou inimigo da parte, né? Perceba, a competência relativa não está aí. E o juiz suspeito também não. Então perceba que o legislador elegeu, né? Ele condenou, né? Dentro das formas de você quebrar a parcialidade dentro do juiz, nós temos a suspeição e o impedimento. Perceba que a parcialidade que o legislador entendeu por grave é a parcialidade por meio do impedimento, né? Então, os casos de suspeição, né, que estão lá no artigo 145, né, do Código de Processo Civil, não estão aí. Então, o juiz suspeito não cabe rescisória. Haveria o que? A sanação daquele vício, se ele for suspeito, né? Então, seria um vício que teria sido consolidado, convalidado com a ocorrência da coisa julgada. Já o impedimento, não. O juiz impedido, né, julgou, por exemplo, um caso envolvendo seu familiar, né, ou ele já atuou naquele processo como advogado, já atuou naquele processo como promotor de justiça, depois ele passou alguns prejuízos, né? Enfim, caiu de novo aquele caso lá para ele, quase como um karma, né? Então, ele não pode, está impedido de julgar, né? Então, os casos de impedimento, no artigo 144, né? Se você puder depois dar uma olhada, fica de bom tom, né? Então, ele apenas, então, previu a rescindibilidade, né, do julgado nos casos de impedimento, tá? Então, é bem interessante, tá? Com relação aos tribunais, lembra o seguinte, nós falamos do princípio da colegialidade, né? Lembra da colegialidade? Por exemplo, lá no Tribunal de Justiça vai ter um relator, um revisor, um vogal, né? Então, ou às vezes um relator e dois vogais. Às vezes não colocam a expressão revisor, eles colocam um relator e vogal 1, vogal 2. Pois bem, o STJ tem precedente dizendo o seguinte, olha, só cabe a rescisória, né, se o voto vencedor daquele juiz impedido influenciar no resultado. Então, por exemplo, se tiver um 3-0 e um daqueles desembargadores era impedido, você não vai conseguir mudar o resultado. Não dá em nada o resultado. Agora, se tiver um 2-1, você perdeu por 2-1. E aquele 2, o que você perdeu, um deles era o juiz impedido. Aí sim, aí você tem motivo para entrar com a rescisória, né? Porque aquele voto que foi crucial para a sua derrota, você perdeu por 2-1, né? Então, aquele voto era de um juiz impedido. Então, óbvio, você pode entrar com a rescisória, tá? Agora, não, 3-0 e esse juiz aqui era impedido, né? Os outros dois não eram. Então, não vai mudar nada a sorte do seu processo. Então, o STJ diz que, como vai ser um processo inútil, uma ação rescisória inútil, né? Então, não cabe rescisória nesse caso. Tá? É bem interessante, tá? Mas tem um ponto interessante, né? O STJ esqueceu do chamado poder de influência, né? Ainda mais se esse os 3-0, for o relator. O relator que conduz o voto. E os demais, muitas vezes, eu já vi isso acontecer várias vezes, os caras só falam assim, de acordo, de acordo. Às vezes nem leram, né? Vão ali na confiança, né? Então,
Isso acontece demais, né? Então, eu acho bem questionável esse entendimento do STJ, a questão da influência, né? Os magistrados se influenciam entre si. Eles conversam entre si, né? Eu acho que esse entendimento é extremamente equivocado. Ainda mais se for o relator. Se for o relator, eu acho que é absurda. Acho que a tese não é nem equivocada, é absurda mesmo, né? Pois bem, nos casos, né, de competência absoluta, né, então um juiz absolutamente incompetente, né, obviamente não tem o que falar, era ter sido tramitado na Justiça Federal e foi para a Justiça Estadual, né, ou na Justiça Estadual e foi para a Trabalhista. Então, é caso de competência constitucional, né, aquela decisão foi proferida por um juiz absolutamente incompetente, por força da Constituição, né, então não tem o que falar, né, então são vícios graves, né? Então, que permitem então essa revisão do julgado. Né? Então, e lembre-se, né? Se for competência relativa, esquece, não cabe a rescisão do julgado, tá? Bom, a outra hipótese, né? Bem difícil de ocorrência na prática, mas enfim, vamos lá. Resultado de dolo, coação da parte vencedora, em detrimento da parte vencida, ou ainda simulação ou colusão entre as partes, com o propósito de fraudar a lei. O brasileiro, a gente não pode subestimar, né, o brasileiro com relação à sua capacidade, né, de inventar, né, de fazer coisas, de praticar fraudes, né. Então, essa hipótese, né, de dolo da parte vencedora, né, ou colusão entre as partes, né, parte é autor e réu, né, e também ainda temos os terceiros intervenientes, né. Então, neste caso, né, se também eventual representante legal agir com dolo, né, assim como seu advogado, admite-se também a rescindibilidade, né? Então, mas tem que demonstrar ali um nexo de causalidade, né, entre a conduta e o resultado do processo, né? Então, por meio da influência, né, na formação do convencimento do juiz, e nem sempre vai ser possível você fazer essa correlação, né? Mas você pode fazer uma prova, né, de que aquele dolo, né, aquela intenção prejudicou, né, por exemplo, a ampla defesa da parte vencida, né? Então, isso é um ponto de amarração. Né? Colusão entre as partes, né? Outra hipótese, né? Então, que é um consenso, né? Então, entre as partes para ofender a lei, né? Ou um terceiro. No dolo, né? Uma parte visa prejudicar a outra, né? Na colusão, não, as partes se unem para burlar a lei. Né? Teve um caso que aconteceu aqui em Uberaba, uns 20 anos atrás. Eu lembro que eu fazia estágio num escritório de advocacia e eu fui uma vez no escritório de uns amigos, estava ajudando eles lá. O escritório também atuava muito nessa área civil, sempre gostei mais. E, eu lembro que a gente foi fazer um trabalho lá trabalho de sala, né? E nós nos reunimos no escritório desse outro amigo nosso que fazia estágio lá. E eu lembro que eles estavam falando lá o seguinte, um caso muito interessante, estavam comentando, né, que tinha surgido de um fazendeiro muito rico que estava querendo divorciar, né, da esposa. E como vocês sabem, né, o divórcio não é só patrimônio, também o débito tem que entrar na conta, né? Então, dívida, crédito e patrimônio, enfim. E esse fazendeiro acabou por criar processos fraudulentos, né, com os seus caseiros. Ele tinha algumas fazendas e tinha lá os caseiros, fazendeiros, os responsáveis pela condução da fazenda, eu me lembro. E ele combinou lá com os caras deles serem mandados embora, né, de forma simulada, né, obviamente, e indicou ali os advogados, ó, você vai propor uma reclamação trabalhista contra mim, você vai contratar esse advogado vai te atender, esse aqui vai atender aquele outro, esse outro, então tudo combinado, né, e foram propostas ali várias reclamatórias trabalhistas, né, e uma deu revelia, ele nem fez a defesa, a outra ele fez uma defesa meia boca, outra ele trocou os dados, enfim, né, era para falar de A, ele falou de C, enfim, fizeram lá confusões deliberadas, né? Então, com o intuito de quê? Né? De pagar ali, ó, 500 mil para um, né, 300 mil para o outro,
1 milhão para aquele outro, lá que tinha 20 anos de casa, enfim. Acabou que ele deu um desfalque ali violento, né, no patrimônio, com esses processos simulados. Então, olha aí, havia um consenso, né, uma colusão entre as partes, né, para ofender a lei ou terceiro. Quem que era o terceiro? É a esposa, né, do demandado, né, a esposa do réu, né. Então, olha que interessante, né. Então, e é claro, né, colusão entre as partes, às vezes vai cair, às vezes fica meio redundante, né, você falar de colusão com processo simulado, né. Então, é difícil, é uma linha tênue. Qual que é a diferença entre o processo simulado com colusão entre as partes? Né? Então, processo simulado há uma intenção anterior, né, de você já processar aquela um ao outro, né, mas com intuito apenas fictício, né, uma incompatibilidade entre o querido e o que está no papel, né, a simulação. A colusão ela pode também se dar no curso, né, no curso do processo. Mas geralmente o processo simulado seria gênero e a colusão seria a espécie, né? Então, o instrumento pelo qual você simula é justamente a colusão. Então, eu acho que foi desnecessário, né, falar aqui de simulação ou colusão. Então, ou aqui estão no sentido de sinônimos, né? Simulação ou colusão como sinônimos, tá? Então, fraudar a lei, né, ou causar prejuízos a terceiros. Então, essa é uma situação também que cabe à rescisória, tá? Então, esse é um ponto bastante interessante, tá bom? Então, só que você tem que demonstrar que tem que haver um nexo de causalidade entre o comportamento doloso da parte e, obviamente, o resultado advindo daquilo, né? Então, foi o pronunciamento judicial, né? Então, e óbvio que isso, além de caber uma rescisão, né, do julgado, também uma litigância de má-fé das piores que existe, né? A outra hipótese, meus amigos, então, cabe rescisória se ofender a coisa julgada. Essa questão, meu amigo, é quando você já tem uma decisão transitada em julgado, né? E o cara vai repropor uma nova ação. Ele propôs outra ação. Então, lembra que eu te falei, a coisa julgada é um pressuposto processual negativo? Então, a segunda ação, idêntica à primeira, que já transitou julgada, essa segunda ação tinha que ser extinta. Né? A gente fala que é pressuposto negativo. Então, se ocorrer esse tipo de situação, a segunda ação teria que ser extinta. Né? Mas e aí? E se o processo se desenvolveu, né, normalmente, o réu não falou nada, né? Nós tivemos esse transcurso procedimental, né? Tudo, o réu deveria ter falado, né? Não falou nada. Então ele foi lá e houve a coisa julgada. Então, nós estamos diante então, de uma decisão que ofende uma coisa julgada material. E essa decisão ofensiva, então, transitou também em julgado. Então, nós vamos ter duas coisas julgadas sobrepostas, né? Então, uma decisão anterior, transitada em julgado, tinha sido respeitada, e a segunda ação, que também transitou em julgado. Então, caberia a rescisória é cabível com relação a essa segunda ação que transita em julgado, né? Então, a segunda que está indo contra a primeira, né? Então, o ponto que se coloca é o seguinte: você tem 2 anos, lembra que eu te falei? Você tem 2 anos para entrar com a rescisória, né? E passados os 2 anos, haverá a chamada coisa julgada soberana. Então, imagina, você está diante da segunda coisa julgada. E o cara não entrou com a rescisória. A segunda ela acaba preponderando sobre a primeira. Anomalia, né? Anomalia total. Tem que ser um total descaso, né, do advogado, do réu, né, em permitir, né, essa segunda coisa julgada, né? É um absurdo. Mas enfim, se isso acontecer, cabe a rescisória da segunda ação transitada em julgado, por ter ofendido a primeira, ter ido contra a primeira. Aliás, a segunda não era nem para ter existido, né? Era para ter sido extinto lá no nascedor, lá na defesa, né? Ou o juiz, na admissibilidade da ação, ele deveria ter, então, inadmitido, né? Se detectado, né, essa coisa julgada, já teria que ter inadmitido a ação aqui de cara. Então, na defesa, né, tinha que ter sido alegada pelo réu e o juiz, na fase organizatória, tem que ter extinto o processo, né, então, por esse tipo de situação. Né? Mas, enfim, nem tudo são flores, né, meus amigos? Bom, esse inciso quinto é muito interessante, porque ele fala uma expressão genérica, violar norma jurídica.
né? Norma jurídica é muito amplo, né? Então, no código anterior, né, falava apenas violação de lei, né? Norma legal, né? Então, quando se fala em norma jurídica, nós estamos então ampliando o leque, bastante o leque, porque nós podemos ter princípio, que nós temos princípio expresso e não expresso, nós podemos ter norma constitucional, né? Norma legal, pode ser direito material, direito processual, até direito estrangeiro, né? Ou direito nacional. Se tiver interesse, lá no YouTube, tem uma playlist lá chamada Direito Internacional Privado, né? Então tem uma aula lá que eu explico a aplicação do direito estrangeiro no Brasil. Mas, se tiver interesse, fica aí o convite, tá? Então a playlist Direito Internacional Privado, tá? Então, meus amigos, quando você coloca norma jurídica, como está aí, né, você pode então alegar violação então, de princípio, né? Ainda que seja um princípio implícito, né, um posicionamento doutrinário. Então é bastante interessante, né? Então, interessante ainda você ter que observar, né, que não há previsão de súmula vinculante, né? Mas nós temos correntes fortes aí, né, como o Nelson Neri, né, a Teresa Rudalvin, né, que, por ser uma norma interpretada pelo Supremo Tribunal Federal, né, então também é cabível a rescisória, também no caso de violação de súmula vinculante, né? Então, e um outro ponto, né, que você precisa mentalizar, né, nós temos o sistema de precedentes vinculantes. Lá no artigo 927 do Código de Processo Civil, fala dos precedentes vinculantes, né? Então, desculpe, né, eu fazer indicações de aulas, né, mas é sempre às vezes importante, a nossa memória às vezes nos trai, mas eu também tenho lá uma playlist sobre precedentes, e tem lá uma aula explicando o 927, que eu explico todas as hipóteses do 927 que falam dos precedentes vinculantes. Então lá tem a decisão do STF em controle concentrado, súmula vinculante, qualquer posicionamento em recurso repetitivo, né, então as súmulas não vinculantes, mas que versam sobre direito constitucional no STF ou sobre direito federal no STJ, enfim, o 927. Então, a questão que se coloca é a seguinte: violou também precedentes vinculantes, que ele, julgado, deveria ter seguido o precedente vinculante do STF, precedente vinculante do STJ, ou do próprio tribunal ao qual aquele juízo pertence, cabe rescisória se ele não seguir. Então, esse é o grande ponto também de amarração, tá? Então, quando se fala em norma jurídica, então admite-se o cabimento em caso de precedente vinculante, tá? Se você for ver o 966, o parágrafo 5º, 6º, né, do artigo 966, ele identifica aqui o que vem a ser, então, esse inciso 5º, né? E ele diz que uma decisão, né, que desconsidera a distinção do caso concreto, ou seja, contra uma decisão baseada em um enunciado, uma decisão baseada, né, em enunciado de súmula, ou acórdão, né, por exemplo, proferido recurso repetitivo, que não tenha considerado também uma existência, uma distinção da questão discutida, né, naquele processo, porque pode ser o seguinte: olha, o juiz, às vezes, ele vai aplicar um precedente vinculante. Mas no seu caso tem uma distinção. O que é a distinção? É um subterfúgio argumentativo que você utiliza para não aplicar o precedente vinculante. Você está dizendo o seguinte para o magistrado: olha, o meu caso tem peculiaridades, o que eu chamo de distinguish, né? Então, há uma distinção em que você não pode aplicar o precedente vinculante aqui. Então, e o juiz vai lá e pimba, aplica o precedente vinculante de forma indevida e transita em julgado, né? Então, ele aplicou um precedente, mas não deveria, porque tinha um distinguish. Né? Então, também cabe a rescisória. Também cabe, tá? Então, quando o juiz, então, sintetizando, então cabe, no caso de fundamento, né? Norma jurídica aí, princípio, norma constitucional, norma legal, né? Súmula vinculante, qualquer precedente vinculante. Então, se o juiz deveria aplicar e não aplicou, ou se o juiz aplicou, sendo que não deveria ter aplicado, porque havia uma distinção ali. A distinção é para justamente falar o seguinte: seu caso é peculiar, não aplica aquele precedente. Então, é bastante interessante esse tipo de situação, tá? Então, que não havia no sistema anterior. Então, violar manifestamente norma jurídica, cuidado, né? Então, pode ser princípio expresso, implícito, pode ser de natureza constitucional, de natureza legal,
e pode ser também com relação a precedente vinculante. Quando o juiz deixou de aplicar um precedente quando deveria ter aplicado, ou quando o juiz aplicou indevidamente um precedente vinculante e ele não deveria ter aplicado. Então, isso também são situações aqui que você tem que mentalizar, tá bom? Ainda, cabe precedente vinculante. Na outra situação aqui, for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal. Bom, essa pode ser bem simples, né? O fundamento da decisão foi uma prova, mas essa prova ela foi considerada falsa num outro processo, um processo de índole criminal, né? Então, obviamente, se o juiz se baseou numa prova falsa, numa falsidade probatória, né? Então, a origem, né, daquela decisão, ela está maculada, né? Baseada numa prova falsa, né? Então, pode ser tanto em processo crime, então, ou demonstrada na própria rescisória, né? Então, quando a sentença, então, rescindenda, né, que está sendo objeto de rescisão, puder, então, substituir, né, essa decisão por outro motivo, né, mesmo que com a verificação que se fundou na prova falsa, a prova falsa pode ser material ideológica, né? Então, aí não cabe a rescisão. O que eu quis dizer com isso? Quis dizer o seguinte: essa prova ela tem que ser considerada falsa em outro processo, né, ou demonstrada depois, ela tem que ser crucial para a tomada daquela decisão. Agora, não, o juiz tomou aquela decisão não só exclusivamente nessa prova, ele baseou também em depoimentos, em outra perícia, em outras provas, né? Então, aí vai prejudicar a sua rescisória, né? Então, vai ficar difícil você conseguir desconstituir, então, essa coisa julgada, né, se ela tiver, então, amparada em outros fundamentos, né, meus amigos? Então, esse é um ponto de amarração. Mas, a princípio, né, se o juiz baseia a prova documental, ela tem um grande peso, né, no processo civil, se aquela prova falsa foi considerada falsa, então influenciou no julgamento, você pode atacar rescisório, tá? Agora, olha essa outra hipótese, ó, obtiver o autor da rescisória, né, posteriormente ao trânsito julgado, prova nova, né, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, meu Deus, se ignorava, ou que não pôde fazer uso capaz de, por si só, lhe assegurar um pronunciamento favorável. Nossa, mas tá alterando toda hora. Bom, essa situação é a seguinte, prova nova, né? Então, é um documento novo, né? Então, cuja existência ele ignorava, né? Ou então que aquela prova já existia, mas ele não pôde fazer uso, né, dessa prova. Então, a questão que se coloca é o seguinte, o que é prova nova, né? Então, pode ser, então, uma ciência nova, ou cujo alcance é novo, né? Então, esse CPC nosso, né, ele fala em prova nova, não mais em documento novo, né? Pode ser qualquer tipo de prova nova, porque antes falava só em documento novo. Prova documental é bem específico, né? Um documento. Agora, prova nova pode ser uma nova perícia, né? Uma nova testemunha, né? Então, fica mais amplo, né? Então não é só a prova documental que vai dar vazão, né, uma rescisória, né? Então, qualquer outro tipo de prova, né, espécie de prova, desde que novas, né, então também podem suportar uma propositura de uma rescisória. Então, prova nova é aquela que ela é pré-existente ao processo, né? Então, em que tem ali como fundamento a rescisão do julgado. Não é prova nova aquela que se formou após o trânsito julgado da decisão. O STJ tem precedentes nesse sentido, tá? Então, ele só admite que sendo prova nova se for pré-existente ao processo, e não após o trânsito julgado, tá? Bom, eu acho que é bastante questionável, né? Então, mas é o que o STJ disse, né? Enfim, fazer o quê? Pode ser ainda, então, além de ser uma prova
de uma nova ciência, uma ciência que você não tinha ainda obtido, né, a ciência, um alcance novo, né? Então, que também tem que ser uma prova, então, que tenha aptidão para alterar o julgamento, né, o resultado do julgamento. Então, que assegure, então, ao demandante, possibilite a ele uma decisão favorável, né? Eu me lembro aqui do Humberto Teodoro Júnior, né? Ele falava que esse CPC, ele consolidou e ampliou, né, uma tendência jurisprudencial. Lembrando que esse Código de Processo Civil, ele tentou abranger, né, os pronunciamentos do STJ, né? Então, ele tentou introjetar vários entendimentos do STJ. Então, e essa questão de você utilizar prova nova ao invés de documento novo foi uma das preocupações do legislador aqui, né? Então tem que ser uma prova, então, que seja apta para reverter o julgamento anterior. Então, qualquer prova, inclusive testemunhal, né, pode ser utilizada, então, para esse fim. Então, o que importa, então, é que a força, né, do convencimento desse novo elemento probatório, né, então, seja capaz, então, de suscitar uma injustiça, né, do resultado anterior, da decisão anterior, tá? Esse é um grande ponto. Pois bem, então, o que nós temos ainda? Última hipótese aqui, né? Erro de fato. Isso aqui é muito interessante. Erro de fato no que tange aos elementos constantes do fato, né? O constante da demanda, perdão. Bom, aqui é o seguinte, né? Esse erro de fato, né? Então, é um ponto que eu estou pensando aqui, é mais ou menos o seguinte, olha, o juiz considerar como algo existente, sendo que aquele fato não existiu. Ou considerar algo inexistente, sendo que o fato existiu. Cuidado, não é um jogo de palavras. Então, por exemplo, o fato não existiu, mas está lá na decisão, como se tivesse existido. Ou então ainda, o fato não existiu. Não, desculpa, o fato existiu, mas o juiz ignorou. Então, o fato existente, o juiz tratou como inexistente, ou o fato inexistente, o juiz tratou como existente, né? Então, são situações, então, que admitem aqui a chamada rescisória, né? Então, e é claro, né, que o autor vai ter que particularizar isso, né, demonstrar, então, a sua pena de inépcia, né, esse tipo de situação tem um ônus argumentativo, né? Então, essa é uma situação muito interessante, a do erro de fato, tá? Então, para cabimento do reexame da rescisória. Bom, um outro ponto, né, para a gente prosseguir aqui na nossa análise, né, sobre a legitimidade. Legitimidade, então, aqui é o penúltimo tópico, depois eu vou falar sobre procedimento. Né? Vamos falar, então, de legitimidade. Bom, legitimidade, então, é este slide aqui, né? Então, o que nós temos aqui? Isso vem previsto no 967, né? Então, fala que quem foi parte do processo, qualquer um foi parte do processo, ou ainda os seus sucessores, né? Então, caso aquela parte tenha morrido, né, tenha falecido, então seus sucessores também podem propor a rescisória. O terceiro interessado, né? Percebam que é bem similar ao que está dito lá com relação aos recursos, né, que nós já analisamos. O MP, né? Olha só, se ele deveria ter sido ouvido no processo e não foi, né, nulidade absoluta também. Quando a decisão rescindenda é o efeito da simulação ou colusão entre as partes, então naquela situação de colusão a fim de fraudar a lei, então essa hipótese é bastante importante, a manifestação do Ministério Público, ele atua como fiscal da lei, né, então, em qualquer caso que o Ministério Público tenha por dever, né, a sua atuação, então, e não foi respeitado, né, por exemplo, na ação popular, você vai propor uma ação popular, é obrigatória a intimação do Ministério Público, né, uma associação vai propor uma ação civil pública, o Ministério Público é obrigado a intervir no processo. Então, qualquer outra hipótese em que era obrigatória a atuação do MP e ele não foi devidamente intimado, né, eu acho que isso aqui nem precisava ter colocado, né, eu acho que isso aqui, essa primeira hipótese,
já abrange, né, essa daqui. Né? Então, eu acho que isso aqui foi totalmente desnecessário. Né? Ainda pode propor rescisória aquele que não foi ouvido no processo em que era obrigatória a sua intervenção. Imagina lá um litisconsórcio necessário, né? Você tem uma hipótese de litisconsórcio necessário. Por exemplo, uma propriedade. Você tem lá uma propriedade que, por exemplo, eu sou proprietário e meu irmão, né? Meu irmão chama Danilo. E a ação tramitou só comigo e a minha esposa. Então, deveria ter também tramitado contra o meu irmão e a esposa dele, né? Uma ação real como essa. E aí, imagina, ele não foi citado nessa ação e houve o trânsito em julgado, né? Seja por qual for o motivo. Então, o meu irmão, que também é um coproprietário, né, do imóvel que estava sendo discutido, ele deveria ter intervido no processo, né, como litisconsórcio necessário, né, unitário, inclusive, e ele não foi. Então, ele pode entrar também com a rescisória, porque ele era obrigatória a intervenção dele naquele processo. Tá? Então, só algumas questões aqui um pouco diferentes lá do que a gente viu em recurso. E por fim, meus amigos, vamos falar um pouco de procedimento para a gente terminar a nossa abordagem, né? Bom, com relação ao procedimento, né? Então, é uma ação, lembre-se, é uma ação. Então, com qualquer ação, ela tem que ser proposta perante, conforme o artigo 319, né? Do Código de Processo Civil. E geralmente o autor, via de regra, né? Ele acumula um pedido, né? Um pedido de rescisão e, se for o caso, um novo julgamento. Por que, se for o caso, ele faz o pedido de novo julgamento? Porque, por exemplo, se for um juiz incompetente, a ação deveria ter tramitado na Justiça Estadual e tramitou na Justiça do Trabalho. Então, aquele juízo é manifestamente incompetente. Então, a rescisória vai ser apenas para rescindir o julgado. E se rescindir o julgado, falando o seguinte, olha, essa ação devia ter tramitado na Justiça Estadual e não na trabalhista, o que o juiz tem que fazer? Ele tem que falar assim, ó, então remeta os autos para a justiça competente, porque eles profiram um novo julgamento. Né? Então, nessa situação, você só vai pedir a rescisão do julgado, né? E não um novo julgamento. Agora, no caso de prevaricação do juiz, parte, ofensa coisa julgada, né? Então, você vai pedir não apenas a rescisão do julgado, mas também um novo julgamento. Por quê? Mas vai rescindir aquela decisão, a decisão vai ser desfeita, né? Desfragmentada toda, né? E temos que colocar outra no lugar. Então, o próprio tribunal ele vai fazer primeiro um juízo de se rescinde ou não, estão presentes ou não os vícios de rescisão. Se estiver presente, ele rescinde, desfaz a coisa julgada e a própria decisão em si. Né? Se ele tiver competência para julgar aquele caso, o próprio tribunal já profere um novo julgamento. Agora, não, verificou que não, era uma questão de competência, né? O juiz foi um juiz absolutamente incompetente, imagina que é de outra justiça, então ele tem que remeter os autos, rescinde o julgado e remete os autos para a justiça competente. Então, é esse o ponto que você precisa mentalizar. Tem um outro ponto, meu amigo. Eu já comentei, né? Você tem que propor ação em até 2 anos, né? A partir do trânsito julgado, né? Então, prazo decadencial, nós já comentamos bastante sobre isso, ok? Passou esses 2 anos, haverá a chamada coisa julgada soberana, como se diz, é indiscutível, indiscutível mesmo, né? Então, não tem mais o que fazer, né? Se bem que você dá uma olhada naqueles... Uma dica, né? Dá sempre uma olhada no entendimento do STJ, do STF, sobre relativização da coisa julgada. Pelas vias atípicas, igual aconteceu lá com as desapropriações dos valores exorbitantes, né? Ou a investigação de paternidade, que na época que não tinha o exame de DNA, o exame de DNA era muito caro, né? Enfim, o STJ e o STF acabaram aí, então, entendendo pela relativização atípica da coisa julgada, né? Por decisão injusta. Então fica sempre essa dica aí, você dá uma averiguada no entendimento da STF, da STJ, com relação à chamada coisa julgada injusta, tá? É bem interessante. Insisto, se você não estiver se lembrando sobre a aula de coisa julgada, assista a aula lá. Pois bem, como a condição de procedibilidade da rescisória precisa... É uma ação normal. Você tem que seguir o 319, né? Só que você vai propor em tribunal, né? Você então vai ter no pedido a rescisão do julgado, um pedido de novo julgamento, né? É uma peculiaridade. E ainda você tem que depositar o valor de 5% do valor da causa. É uma outra peculiaridade da rescisória, torna ela diferente das demais. 5% do valor da causa.
Esse 5%, gente, é para coibir má fé. É para evitar o uso abusivo da rescisória. Senão os caras vão entrar com a rescisória a todo momento, né? Tentar ganhar no tapetão, né? O brasileiro adora essas coisas. Então, por quê? Se a rescisória, que é proposta em tribunal, o cara perder ela por unanimidade, ou seja, por unanimidade, foi inadmitida, passou nem pela admissibilidade, né? Ou por unanimidade, ela foi julgada improcedente, esses 5% que você tem que depositar para propor a ação, esses 5% vão para a parte contrária, a título de multa. Olha que interessante. Então, fica ali como se fosse uma calção, né? Deposita ali os 5%, como se fosse uma calção. E se você perder a rescisória por unanimidade, ou foi inadmitido também, por unanimidade de votos, aí é sempre bom você ver lá o regimento interno, né, do tribunal, saber como é que vai ser composto o tribunal, né? Se é 3 desembargadores, se é 5, né? Então, é sempre bom você dar uma olhada, né? Como é que compõe o tribunal com relação ao julgamento da rescisória. Sempre que você falar em tribunal, veja o regimento interno. Insisto, estou sendo chato já com relação a isso. Toda vez eu falo disso, né? Mas tem variações, tá? Então, lembre-se, você tem que depositar os 5% e vai ficar ali a título de, como se fosse uma calção, né? Guardada as devidas proporções. E 5% do quê, Murilo? 5% do valor da causa. Tá? Então, nesse exemplo que eu te dei aí, ó, o meu irmão está querendo entrar com uma rescisória porque perdemos o imóvel lá e só me citou, não citou ele, que também é proprietário, né, não citou também a esposa dele, né? Então, o processo é nulo. Mas transitou em julgado, então convalesce a nulidade. Lembra? Pois bem. Então, ele deveria ter figurado no processo. Ele vai lá e entra com a rescisória. Então, ele vai ter que depositar 5% do valor da causa para discutir a rescisória. Só para discutir. Mas quanto vale o imóvel? Ah, o imóvel, vamos supor, 500 mil. Então, 5% 500 mil. Ele vai ter que depositar. Então, 25 mil reais vai ter que depositar, né, um depósito para calcionado ali, né, porque caso ele perca essa rescisória por unanimidade ou por, seja na admissibilidade ou seja no mérito, né, então esses 25 mil, aí, que é 5%, vão para a parte contrária, como multa, né. Então, perceba, esses 5%, meu amigo, é uma condição específica de admissibilidade da rescisória. A sua rescisória ser admitida. Né, que se você não cumprir, então a sua ação já vai ser indeferida, se você não depositar, né? É claro, né, que a União, Estado, Distrito Federal, municípios, né, a Fazenda Pública, né, então suas autarquias, fundações públicas, né, não precisam depositar esses 5%, né? Ministério Público também não, se for propor a rescisória, Defensoria Pública também não. E quem tiver pela gratuidade da justiça, olha que interessante. Então, você pode pedir a gratuidade da justiça para não depositar esse valor, né? Então, é bastante interessante, tá? Bom, então, se não é efetuado esse depósito, né? Então, vai ter um indeferimento da petição inicial, tá? É claro que o juiz, pelo dever de prevenção, ele tem que ir verificando lá, cadê o depósito? Abre-se o prazo de 5 dias para depositar o valor, né, se não tiver, sob pena de indeferimento. Então, ele não pode indeferir de plano, né? Então, tem que oportunizar a parte, se ele ficar algum erro, né, tem que oportunizar, então, que a parte corrija, né? Então, então há essa possibilidade da emenda, né, da petição inicial, né? Então, também para adequar a rescisória, né? Então, é bem interessante, tá? Bom, então, se o tribunal também verificar, né, algum não enquadramento ali no artigo 966, ou se não tiver claro, né, então, eles podem determinar a emenda da petição inicial, né, então, é bastante interessante, né. Bom, feita, admitindo, então, a inicial, né, então, vai ser feita a citação, né, então, do réu, né, designando, então, ele vai ter um prazo de 15 dias, então é bem parecido aqui com o que nós colocamos aqui no procedimento de primeiro grau de jurisdição, é bem parecido, né? Então, uma fase postulatória, então tem uma petição inicial, lá também vai ter uma admissibilidade da ação, a ação rescisória, também cabe tutela provisória na rescisória, viu? Então, sendo admitido, haverá a citação,
a citação da parte contrária. Não temos audiência de mediação e conciliação, tá? Não há previsão da audiência de mediação e conciliação. Então, e esse prazo de 15 dias, né, para apresentação da defesa, né? Então, é um prazo mínimo, né? Então, mas também pode ter um prazo máximo de 30 dias, tá? Então, e havendo ou não havendo contestação, aí vai aplicar o procedimento comum, né? Então vai ter uma fase organizatória, fase probatória e depois uma nova fase decisória. Só que lá eles não chamam, não vai ser de sentença, vai ser um acórdão, né? Então, admitindo também decisão monocrática do relator, tá? Então, só lembre aqui que não temos a chamada audiência de mediação e conciliação, não há, tá? Então, depois aqui um baixado aqui, né? Mas no mais, o procedimento é o mesmo que a gente estudou lá no primeiro grau de jurisdição, né? A mesma. Interessante que você precisa mentalizar. E se precisar de provas, hein? Falou, Murilo, segue o procedimento comum? Segue. Temos fase probatória, então? Temos, que no procedimento comum, é o procedimento de primeiro grau de jurisdição, né? Que é o chamado procedimento comum, né? Então, lá existe a fase probatória, né? Mas espera aí, o tribunal ele não tem competência probatória. Olha que interessante. Como assim não tem competência probatória? O desembargador ele não vai ali marcar uma audiência lá no tribunal para ouvir testemunha ou para ouvir as partes. Não. Lembre-se disso, meus amigos. O tribunal não possui competência funcional para produção de provas. Então, o que o tribunal vai fazer? O tribunal vai expedir uma carta de ordem para a primeira instância. Então, é como se tivesse uma delegando a sua competência para o órgão, o juiz que proferiu a decisão rescindenda. E ele vai fixar, o desembargador ali, o relator do caso, vai fixar um prazo de 1 a 3 meses para que, então, aquela produção daquela prova, né, seja realizada e devolvida depois para o tribunal. Então, esse é um ponto interessante. Então, lembre-se, o tribunal não tem competência funcional para a produção de provas. Então, ele delega, expede o quê? Uma carta de ordem para a primeira instância, né, para o próprio juiz, então, proferir a decisão, mandando, olha, escute, ouça as testemunhas aqui, fulano, imagina, testemunha nova, né, então, enfim, né, que estava em coma, por exemplo, né, e não foi possível ouvir, prova nova, lembra? Então, delega para a primeira instância. Lá na primeira instância vai ser designado então, uma audiência, vai ser ouvido, depois pega aquela ata, ou a gravação da audiência e remete para o juiz, o relator, né, da rescisória, tá? Então, esse relator aí lá da rescisória vai fixar um prazo de 1 a 3 meses para devolução dos autos. Então, e aí, meus amigos, concluída então a instrução, né? Então, tivemos a fase probatória, concluiu a instrução, eles vão designar ainda então um prazo, né, para as alegações finais, não, razões finais, memoriais, no prazo de 10 dias para apresentar suas razões finais. Então, e depois vai concluso para o relator para pedir uma sessão de julgamento, né, no tribunal competente. Então, e aí o tribunal, né, na sessão de julgamento, ele vai decidir se rescinde ou não se rescinde a decisão e se é o caso ou não de proferir o novo julgamento, né? Então, esse é um ponto interessante, né? Lembrando que se foi improcedente por unanimidade, né, ou inadmissível a ação por unanimidade, essa multa de 5% vai ser revertida à parte contrária. O direito de você propor uma rescisória, então, é no prazo de 2 anos, contado do trânsito julgado, né, da última decisão proferida no processo. Tem uma discussão técnica com relação a isso, tá? Porque às vezes você pode ter coisas julgadas parciais. Então, transitou em julgado, por exemplo, um pedido 1, mas o pedido 2 e o pedido 3 ainda está pendente de julgamento no tribunal. Então, como é que conta o prazo dos 2 anos? A partir do último trânsito julgado. Então, você vai ter várias rescisórias, né? Então, você vai ter uma rescisória, por exemplo, com relação ao pedido 1, que transitou em julgado há 2 anos atrás, há 3 anos atrás. Tem outros 2 pedidos que transitaram em julgado agora, esse mês. Né? Aí você vai propor outra ação rescisória. Então, para evitar que fiquem sobrepostas várias rescisórias para cada capítulo que tenha transitado em julgado, então,
você vai propor a rescisória com relação ao último trânsito julgado. O último capítulo transitado em julgado. Tá? Então, esse é o entendimento do CPC, é o entendimento do STJ. É a discussão que a gente fez lá na aula de coisa julgada sobre coisa julgada parcial. Essa discussão sobre coisa julgada parcial é relevante aqui, por causa do cabimento da rescisória. Tá? Bom, e se cair no... Se o prazo de 2 anos cair no domingo, prorroga o próximo dia útil. Tá? Então tem essa regra que eu acho que é muito interessante. Tá? Também se acabar, se terminar os 2 anos nas férias forenses, feriado, né? Qualquer dia que não tem expediente forense, prorroga para o próximo dia útil. Tá bom? Então é bem interessante esse tipo de situação. Tá bom? Bom, meus amigos, era isso que eu tinha para tratar com vocês sobre rescisória, né? Os aspectos básicos da rescisória. Então era isso, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição.